Você já parou para pensar na possibilidade de ler a Bíblia inteirinha em apenas um ano? Nós preparamos um material muito especial para você meditar nas Escrituras Sagradas, lê-la em um ano. Fizemos a Bíblia da Caminhada Bíblica, onde você tem ali, além do texto sagrado, você tem ali alguns comentários, reflexões em cima do texto que você lê por dia, com aplicações cristocêntricas, aplicações práticas e um resumo da porção lida para que você possa absorver e guardar alguma informação no seu coração. Tenho certeza que a caminhada bíblica vai ser revolucionária na sua vida. Não deixe de adquiri-la. Observe a letra gigante, folha de primeira linha, versão atualizada. E se você desejar adquirir, entre em contato pelo telefone 051 981 11 9571. Além de você ler a Bíblia inteira em um ano, você vai poder dar o melhor de todos os presentes para a pessoa que você ama, facilitando assim a compreensão de cada capítulo da Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse. Adquira já a sua. Deus abençoe. Nada de fé. Vamos então para o nosso texto bíblico. Nosso tema hoje é Abigail, né? Abigail é a personagem bíblica que nós queremos estudar. Abigail é sinônimo de sabedoria e sensatez. É sempre qualidades que você observa na vida dela. Nós já pudemos ver anteriormente, mais minuciosamente, no estudo há 2 semanas atrás, 2 pontos fundamentais na vida dela. A própria sabedoria, o outro, a fidelidade. Hoje nós queremos compartilhar mais 2 verdades absolutas, 2 características dentro do contexto dela que não foi nem um pouquinho bom, que ela pôde desenvolver e agradou ao Senhor. Então eu gostaria de convidar você, minha querida, para que abrisse aí o texto bíblico, por gentileza, no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 25. Nós vamos ler a partir do versículo 24. Eu vou ler do versículo 24 até encerrar esse relato, para poder você que não acompanhou aí a primeira parte, entender um pouquinho o desenrolar desta história, tá certo? Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 25, versículos do 24 até o 44. Atente aí para a leitura da palavra de Deus. Lançou-se-lhe aos pés e disse: Ah, Senhor meu, caia a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Não se importe, o meu senhor, com este homem de Belial, a saber, com o nome Nabal. Porque o que significa o seu nome, ele é. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços do meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos. Como Nabal, sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu senhor. Este é o presente que trouxe a tua serva ao meu senhor. Seja ele dado aos moços que seguem ao meu senhor. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém a vida de teus inimigos, este a arrojará, como se atirasse da cavidade de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tem dito a teu respeito, e te houver estabelecido príncipe de Israel, então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar ao coração o sangue que sem causa vieres a derramar, e o de te haveres vingado com as tuas próprias mãos. Quando o Senhor te houver feito o bem, lembrar-te-ás da tua serva. Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro.
Bendita seja a tua prudência, e bendita sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue, e de que por minha própria mão me vingasse. Porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, se tu não te apressaras e não me vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer, nem sequer um do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido e lhe disse: sobe em paz à tua casa. Bem vês que ouvi a tua petição, e a ela atendi. Voltou Abigail a Nabal. Eis que ele fazia em casa um banquete, como banquete de rei. O seu coração estava alegre, e ele já muito embriagado, pelo que não lhe referiu ela coisa alguma, nem pouco, nem muito, até ao amanhecer. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas. E se amorteceu nele o coração, e ficou ele como pedra. Passados uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. Ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: bendito seja o Senhor, que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal, e me deteve de fazer o mal, fazendo o Senhor cair o mal de Nabal sobre a sua cabeça. Mandou Davi falar a Abigail que desejava tomá-la por mulher. Tendo ido os servos de Davi a Abigail, no Carmelo, lhe disseram: Davi nos mandou a ti para te levar por sua mulher. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: eis que a tua serva é criada para lavar os pés aos criados do meu senhor. Abigail se apressou e, dispondo-se, cavalgou um jumento com as 5 moças que a assistiam, e ela seguia os mensageiros de Davi, que a recebeu por mulher. Também tomou Davi a Ainoã de Jezreel, e ambas foram as suas mulheres. Porque Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Palti, filho de Laís, o que era de Galim. Vocês entenderam esse texto? Vocês degustaram esse texto? Vocês compreenderam as verdades que esse texto nos ensina? Que esse texto nos traz? Que história incrível! Aqui é o encerramento, né? Nós vimos, alguns dias atrás, o início dessa história. O que é que aconteceu, como é que foi, o porquê que Davi estava furioso com o próprio Nabal, não é? Então eu queria que você começasse a parar e a pensar na sua vida aí um pouquinho. Eu não tenho dúvidas que você também, como mulher de Deus, tem os seus grandes desafios. Talvez as situações que você enfrente não sejam exatamente iguais às que Abigail enfrenta. Mas eu não duvido até mesmo que você, que é casada, por exemplo, que está nos ouvindo, tenha um esposo de um comportamento tão imprudente como Nabal, né? As lutas que você passa, os desafios no seu dia a dia talvez não sejam tão fáceis assim. Independente de serem os mesmos tipos de desafios ou não, as lições que Abigail nos traz nesta hora certamente servirá para a sua vida. Você que é mulher casada, você que é mulher viúva, você que é mulher solteira, você que é mulher divorciada, enfim, cada uma de nós precisa compreender e suplicar a graça de Deus sobre essas 2 lições. Eu quero tratar hoje só sobre 2 lições preciosíssimas dentro desse relato aqui de Abigail, para que eu e você possamos ser mulheres mais prudentes, mais sábias, mais sensatas, tá certo? Então observe, a primeira lição que eu queria deixar dentro desse relato aqui, que nós lemos sobre a vida de Abigail, é a discrição. O que seria a discrição? Observe, antes de tudo, eu queria, que você refletisse um pouquinho sobre o princípio paradoxal a respeito do nosso modo de falar. E a descrição que eu quero trazer, assim, me afunilar um pouquinho mais, é exatamente sobre a forma de falar.
como eu e você, como a mulherada peca, como a mulherada desagrada a Deus, como a mulherada perde as oportunidades, mesmo tendo a razão, quando não tem discrição no falar. Então observe, nossa primeira lição aqui, que a Abigailzinha deixa para nós, é exatamente esse, discrição. Então veja, Provérbios capítulo 25, versículo 15, nos diz assim: a palavra branda acalma o furor. Ah, Cíntia, eu não acredito que você vai falar disso, né? Depois que a gente falar desse versículo aqui e trazer ele, porque tem tudo a ver aqui com a Abigail, nós podemos basear esse princípio de versículo bíblico no relato, na situação da própria Abigail. Veja, Abigail, vamos passar aqui um pouquinho, né? Quem era Abigail? Uma mulher bela, uma mulher inteligente, uma mulher sábia, uma mulher sensata, mas que estava diante de dois homens extremamente furiosos, né? Ela precisava enfrentar dois homens. Você tá acompanhando comigo o relato? Você consegue imaginar Abigail? Eu consigo até imaginar o cenário aqui. Dois homens que eram poderosos, mas que estavam numa situação complicadíssima. A situação não era assim, eu estou triste porque eu não tenho um celular mais potente. Não, gente, a situação de Abigail era questão de vida ou morte. Um deles, quem eram esses dois homens poderosos? Vejam como a Abigail estava encurralada, como muitas vezes você se sente, né? Diante de dois homens poderosos. Um deles estava prestes a agir tolamente. Quem era esse? Nabal, o esposo dela, que era tido como louco. E, aliás, afinal de contas, ela convivia com ele e normalmente ele agia assim, né? E o outro era o famoso Davi, o guerreiro que estava vindo da guerra, obviamente, que precisava de comida, não é? Que estava irritado porque tinha pedido ajuda ao marido de Abigail, que era Nabal. E Nabal, que podia ajudá-lo, e naquela época era uma afronta se não fazer, simplesmente disse que não tinha nada a ver, que não ia fazer nada do que ele tinha pedido. E o que é que havia acontecido então? Davi estava necessitando de comida. Eu estou aqui falando um pouquinho para você que chegou agora e não acompanhou Abigail parte 1, mas você pode olhar aí na nossa playlist que vai ter todos os detalhes, tá? É só um pequenozinho vislumbre para você não ficar assim perdida, né? Então Davi estava necessitando de comida, não apenas para ele, também para os seus homens do exército que estavam vindo de uma guerra. Era um grupo bastante grande e Nabal simplesmente recusou-se de fornecê-lo. Então, diante disso, Davi tomou uma decisão: eu vou matar todo mundo, eu vou destruir tudo que ele possui, e não vai ficar, no texto que a gente leu, se você atentou, diz, não vai ficar ninguém para contar essa história, né? Se havia, querida mulher, um momento de falar palavras brandas, né? Palavras brandas, com a intenção de esmagar ossos, ou seja, decisões inflexíveis, esse momento chegara. Você consegue parar para pensar nisso? Você consegue parar para pensar no cenário dessa situação toda de vida ou morte? Abigail encurralada entre dois grandes poderosos, cheia do direito de falar verdades assim a Nabal. O interessante é que o texto diz que ela não falou, né? Ela não falou naquele momento a Nabal. Contudo, nós vemos aqui uma atitude belíssima de Abigail. Nós vemos aqui um princípio bíblico de sabedoria que Abigail pôde aplicar. De que nós temos, eu e você, e toda mulher que existe na face da terra, tempo de estar calado e tempo de falar. Eclesiastes capítulo 3. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. A Abigail pôde aplicar exatamente isso, né? Observem como que eu vou exemplificar esse versículo através da situação aqui da narrativa bíblica. Tempo de falar. Era o tempo aqui para Abigail. Eu vou colocar as duas questões. Tempo de falar com Davi, né? Abigail proferiu palavras sábias, inspiradas por Deus, sem dúvida, de uma mulher que é vivificada pela palavra. Abigail não chegou cheia dos direitos, cheia dos desaforos. Quem pensa que você é? Eu estou na minha propriedade, você chega pedindo comida e agora ameaça de morte, vou te processar, vou colocar... Tem mulher nos dias de hoje que faria assim, não é? Talvez não seja você.
Mas Abigail chegou diante, olha a forma como ela falou, olha a descrição dessa exímia mulher que nos ensina a sermos mais prudentes, a termos discrição no falar. Eu vou mostrar aqui para você esse tempo de falar, que era a hora oportuna, não era tempo de se calar. Esse era o momento de falar, mas não falar de qualquer jeito. Abigail estava diante de um rei. Abigail estava diante de um rei furioso, por consequência da imprudência do marido dela. E ela chega de forma que profere palavras sábias, inspiradas por Deus, e se você analisar com o máximo de respeito. Ah, minhas queridas, como nós precisamos de mulheres mais respeitosas, não é? Ela falou de modo inteligente, ela falou de modo que conseguia fazer um apelo ao seu futuro rei, dizendo que havia um propósito muito maior do que simplesmente uma agressão física a seu marido, como vingança pela tolice do próprio marido. Observem que ela inclusive se coloca, olha, eu nem ouvi quando os teus servos chegaram para fazer essa petição. Não tomes como base apenas a resposta de Baal. E ela se coloca humildemente diante do rei. E ela fala respeitosamente, não é, com toda a discrição que uma mulher que é vivificada pela palavra de Deus poderia ter naquela hora. Então observem que discrição no falar, porque foi um tempo que precisou ela falar, existe um tempo para tudo. Essa não era a hora dela ficar calada. O grande problema da mulherada é que às vezes a hora de falar não fala e a hora de ficar calada não fica. Você precisa ter discernimento, saber quando é que Deus quer que você cala a boquinha e quando é que você fala. Sendo que quando eu e você for falar, nós precisamos falar para a glória de Deus. Está aqui um exemplo maravilhoso de Abigail. E olha que a situação de Abigail não era nada fácil. Nem se compara muitas vezes o que a gente passa com o que Abigail estava passando. E essa fala dela, com essa descrição dela em relação nesse diálogo com o rei, fez com que toda a situação fosse mudada. Mas ela não falou apenas com um homem furioso. Aqui nós podemos lembrar um pouquinho ela falando com Davi. Agora nós vamos ver como foi que ela falou com Nabal. A Abigail aguardou. Com o marido, ela não chegou falando na hora que ela queria, naquele exato momento. Mas ela aguardou sabiamente, com toda a discrição, para falar com Nabal em um outro momento. Porque ela sabia, inclusive o texto bíblico diz que ele estava embriagado, né? Porque tudo isso passando e Nabal fazendo festinha, tomando vinho. Pensa como era a vida de Abigail com um marido desse calibre, né? Talvez o seu marido seja um homem também que precisa da graça de Deus. Não desista. Não desista porque Deus tudo vê, Deus tudo ouve e Deus tudo pode, né? Então, Abigail, ela já sabia que naquele momento, se ela fosse falar alguma coisa, ele nem seria capaz de compreender, muito pouco, ou por tão pouco, iria dar atenção a ela e ainda iria correr o risco de morrer nas mãos do próprio Davi, né? A gente pode ver aqui que Deus deseja, através da vida de Abigail, através desse maravilhoso relato bíblico, amoldar a sua vida em relação à sua fala. Você precisa ter discrição em relação à sua fala. Deus nos mostra essa qualidade através da vida dessa grande mulher, na vida da preciosa Abigail, discrição. A situação dela era crítica, eu volto a enfatizar. Abigail estava prestes a perder tudo, inclusive a vida dos seus servos, inclusive que eram inocentes, que não tinham nada a ver, não é? Porque o rei Davi estava furioso com o retorno do marido que era louco. E ele disse assim, simplesmente não vai ficar ninguém para contar a história. Mas Abigail pôde contornar, uma mulher que é vivificada na palavra, uma mulher que é discreta. Você precisa ser uma mulher discreta, principalmente na sua forma de falar. Ela demonstrou ser extremamente criteriosa no momento certo, quando falou, na escolha das palavras, o que falou e na maneira de agir como falou. A Bíblia diz que o sábio, a mulher sábia, ela sabe não apenas o que falar, mas a hora correta de falar. E você há de convir comigo, né? Que muitas vezes você perde toda a razão, mesmo tendo a razão,
porque você falou a coisa correta, mas falou na hora errada. Era tempo de você calar e você resolveu falar. A Abigail tinha sabedoria, a gente já deixou uma das aplicações para você aí, que está na nossa playlist há 2 semanas atrás. Mas a Abigail também tinha discrição. Sua fala surtiu efeito com aqueles 2 homens que se opunham obstinadamente. Ela estava diante de 2 homens furiosos, poderosos, obstinados, certos de que tudo ia se acabar e de que tudo ia morrer. A decisão de ambos, duras como pedras, foram simplesmente quebradas por uma língua branda, por uma mulher que tem discrição no falar. Agora você precisa me ouvir com mais calma. Quando é que você vai aprender a falar sem ofender as pessoas? Quando é que você vai aprender a ser uma mulher assim como a Abigail, discreta no falar, que tem sabedoria no falar, que não é dominadora, que não é acusadora, que não é aquela mulher murmuradora, que não é aquela mulher rixosa, que não é a mulher que só condena o esposo, que não é aquela mulher que não consegue achar uma solução para os problemas. Observe a situação de Abigail. Eu queria que você não desconsiderasse a situação, o cenário que Abigail se encontrava nesse momento. Eu tenho certeza que se você aprender isso, muita coisa boa vai acontecer na sua vida. Porque quando você estiver enfrentando por problemas muito menores do que o dela, você vai conseguir se lembrar dela. Então peça ao Senhor que esteja aí aquietando no seu coração essa fala, para que você compreenda que a discrição no falar, a forma de falar, a boca que Deus lhe deu, deve ser usado para a glória de Deus. Você não deve falar por falar. Falar para ofender, como nós mulheres pecamos nessa área, minhas queridas. A Bíblia fala tanto da língua, a Bíblia fala tanto que é um dos menores órgãos, que ela põe em fogo toda a floresta, que nós precisamos nos policiar, que da mesma fonte não pode jorrar água doce, água salgada. Estou trazendo alguns versículos que diz respeito à questão da fala, a discrição no falar. Você como mulher precisa aprender a falar aquilo que Deus quer que fale na hora certa. Tem tempo de falar e tem tempo de calar. Tem mulheres que não conseguem calar, que não têm discrição nem mesmo para deixar o outro falar, quanto mais falar o correto. Eu queria dizer para você que a discrição é uma virtude. Mas ela é uma virtude de mulher que já foi vivificada na palavra de Deus. Ela é difícil, mas ela poderá ser conseguida se ela verdadeiramente vier do trono da graça de Deus. Se você é uma mulher que se diz cristã, você precisa aprender a falar de uma forma que agrade ao Senhor. Às vezes só existe você e mais uma pessoa na sua casa. E é um verdadeiro inferno, porque vocês não conseguem se comunicar de forma que Deus seja engrandecido. Um precisa entender o outro. A comunicação é algo que glorifica a Deus, uma boa comunicação. Que tal você ser mais discreta? Que tal você ser menos barraqueira? Não combina com o caráter da mulher cristã. Gostaria que você pensasse um pouquinho como é que você tem se comunicado, como tem sido a sua discrição. Pare para pensar um pouco em relação aos seus filhos, começa por dentro de casa, em relação aos seus familiares. Será que você não fala de forma muito agressiva? Será que as pessoas não se afastam de você até mesmo com medo? Porque a forma que você fala, o jeito que você fala, ofende as pessoas. E já diz um velho sábio do passado, que as palavras malditas, e malditas não é de maldizer, mas as palavras que não são ditas de uma forma que glorifique a Deus ou que fale de forma errada, é como se fossem pregos colocados numa parede. Que quando você se arrepende,
Você pode até tirar os pregos, mas o buraco fica. Quantas mulheres, eu trabalho bastante com aconselhamento, quantas mulheres que eu conheço e que eu aconselho, que tem os dois lados. Algumas que estão extremamente ofendidas por aquilo que ouviu, por aquilo que foi falado a elas, pela forma como foi falada, sem nenhuma discrição. Não é que você não vai poder exortar uma pessoa. A Bíblia diz: exortai-vos mutuamente no dia que se chama hoje. É bíblico uma exortação, mas ela deve ser feita em amor e não de qualquer jeito. Você também não pode ser hipersensível. Tudo que a pessoa falar, você vê problema e defeito. Cuidado para você não ir para os dois extremos, né? Nem agressividade demais, nem hipersensibilidade demais. O equilíbrio na vida da mulher. Você precisa compreender que tem hora de calar, tem horas que não é hora de falar. Às vezes você vive aquelas que os filhos estão mais afastados dos caminhos do Senhor, não é? Que muitas vezes se isolou no diálogo, na comunicação. Às vezes não quer nem lhe ouvir. Peça a Deus graça, sabedoria e discrição no falar. Se você estiver em um ambiente que tem mais de 2 pessoas, 3 pessoas, num bate-papo, numa conversa, aguarde a sua vez de falar. Isso também entra como discrição. Não tome conta da conversa sem deixar ninguém falar. Observe. Deixe, seja uma boa ouvinte. Abigail nos traz essa lição aqui da discrição. Abigail poderia ter colocado tudo a perder. Aliás, já estava tudo perdido. A única coisa que estava faltando aqui era a sentença de morte. Mas como Deus honrou Abigail, como Deus pôde usar a vida daquela mulher que estava diante, não era de qualquer homem, era diante de 2 homens poderosos e furiosos. Poderíamos colocar esse nome, né? Poderosos e furiosos. E Abigail, com sua discrição, pôde ser usada por Deus como instrumento de Deus para apaziguar todo aquele cenário de morte que já estava com a sentença pronta. Então eu gostaria que você pudesse desfrutar dos benefícios da discrição. Talvez você pergunte: mas Cíntia, como? Valorize a discrição, compreenda a sua importância no relacionamento humano. Aprenda a falar na hora certa, de forma correta. Aprenda a calar, aprenda a ouvir, valorize a discrição. Fique perto de pessoas que são discretas, que sabem falar. Tem gente que fala tão bem que a gente tem vontade de ficar ali o tempo inteiro com ela. Não é verdade? Você sabe disso, que o papo é tão gostoso que a gente perde a noção do tempo, porque é muito bom de ouvir. Abigail, eu acredito que era uma dessas pessoas. Apenas não valorize a discrição, mas deseje ser uma mulher discreta. E não fique num desejo longe. Primeiro, faça uma autoavaliação sobre sua vida. Como é que eu falo? Será que eu falo demais? Será que eu falo de menos? Será que eu falo de forma iracunda? Será que eu sou murmurenta? Como é que Deus deseja que eu me porte em relação à fala? Com discrição. A discrição faz parte do caráter da mulher cristã na forma de falar, assim como na forma de se vestir. Mas hoje eu quero especificar aqui na questão da fala. Abigail compreendeu. Não era tempo para ela se calar naquele momento em relação a Davi. Mas em relação ao marido, era a hora dela calar. Então você observa que a mesma pessoa, diante da mesma situação, ela age diferente diante dos 2 personagens. Você conseguiu perceber isso? Não é porque funciona para um, para aquele eu preciso falar, para esse eu preciso me calar. É assim que você tem vivido. Você vai diminuir bastante problema na sua vida quando você for uma mulher mais discreta. Ou seja, quando você tiver a plena consciência de qual é a hora de falar, e não esqueçam, como falar. A mulher sabe, ela sabe a hora de falar e como falar, porque senão você perde toda a razão se você falar de qualquer jeito. A ideia está correta, mas a forma como você falou, você impede com que o outro ouça com o coração. Então, para você ser uma mulher discreta, você precisa valorizar a discrição, você precisa desejar ser discreta, porque uma das marcas da sabedoria, que é uma das características também de Abigail, é procurar ser uma mulher piedosa. E uma mulher piedosa é uma mulher discreta.
É muito bonito você ver uma mulher discreta. Às vezes você está diante de um debate, de uma conversa, de um bate-papo, de uma mesa redonda, né? E quando você conhece determinadas pessoas, você já pensa assim, ó, veio o problema, daqui a pouco fulano vai se posicionar e vai se posicionar de forma coerente, de forma discreta, porque você sabe que aquela mulher é assim, discreta. Resumindo a história, você precisa ser uma mulher discreta. Aprenda a ser discreta. Aprenda, analise a vida de Abigail. Veja o cenário que ela está depois que a gente parar aqui a nossa Tarde das Mulheres. Ouça novamente, quando você estiver aí dando faxina, passe para todas as mulheres que você conhece esse estudo. Essa é uma área que Deus deseja mudar na nossa vida. A forma de falar, a hora certa de falar, a discrição no falar. Use, querida mulher, a discrição. Invoque o Espírito Santo de Deus para que te ajude, para que você aprenda. Não adianta você querer aprender isso só lá no céu. Lá no céu nós vamos ter toda a perfeição em todas as áreas da nossa vida. Deus deseja que você seja discreta no falar aqui. Aprenda a ser uma mulher mais reservada, mais contida. Aprenda a dominar as suas emoções, a acalmar essa leoa que existe aí dentro de você, né? Às vezes parece mais uma monstra, misericórdia, e ainda se diz cristã. Aprenda a ser uma mulher saudável emocionalmente, para que você possa ser capaz de agir com discrição. Nenhuma mulher que não é saudável emocionalmente conseguirá ser discreta. Toma nota disso aí. Nenhuma. Você precisa controlar, pedir ao Senhor que tenha domínio próprio nas suas emoções. Abigail tinha tudo nesse cenário para ter todas as razões de querer matar o marido, porque colocou ela na enroscada aí, né? Ao invés do marido proteger, o marido foi o primeiro a abandoná-la porque foi imprudente, porque não tem discrição nenhuma. Era só simplesmente ele dizer, nem ia ser ele que ia fazer a comida que o rei queria. Era só ele formar Abigail e com certeza Abigail, pelo perfil de mulher que ela daria conta de tudo isso bem rapidinho. Não, Nabal de fato era louco. Mas não justifica, se você anda com pessoas assim, se você convive com pessoas assim, que as suas reações sejam reações que deixem de glorificar a Deus. Observem como o Senhor honrou aqui Abigail. Ore para que você seja uma mulher discreta. Tenha discrição. Peça a Deus que lhe conceda essa bênção, essa qualidade. É uma qualidade semelhante a uma joia, de fato, que nós queremos ser, a um diamante, a uma pedra que muitas vezes você é, uma pedra preciosa, mas bruta, precisa ser lapidada. E Deus coloca situações, né, para que a gente consiga ser lapidada. É interessante a gente observar o processo da pedra preciosa, né? Aí na nossa amada Campo Formoso, terra da Esmeralda, minha amada cidade, né, onde tenho os meus queridos, meus familiares. Aliás, um abracinho para todos vocês. Nós temos muitas esmeraldas aí, um dos tipos de pedras preciosas, né? Temos os garimpos, e inclusive na nossa cidade aí na famosa Feira do Rato, né? É comercializada ao ar livre a pedra preciosa. Os indianos há muitos anos já buscam em Campo Formoso grandes esmeraldas para comercializar no mundo aí fora. E é interessante que a esmeralda, ela não vem já prontinha como qualquer outra pedra, né? Ela vem muitas vezes, na maioria das vezes, coberta por uma pedra escura, que não é a verdinha, a cor dela, quando ela já está lapidada, é a verde, que se chama maracaxeta. Eu diria que a maracaxeta é como você e eu. É uma pedra preciosa, mas que precisa ser lapidada, ainda está bruta, não é? E esse processo de santificação, na forma de falar, na discrição, que é o nosso ponto-chave aqui, é quando o Senhor vai trabalhando através do seu Espírito Santo, vai nos amoldando, vai dando o formato que Ele deseja para nós, para que eu e você nos tornemos uma joia que de fato tem o valor que Cristo nos deu lá na cruz do Calvário. Abigail deixa essa preciosíssima lição para mim e para você nessa hora, minha amada mulher. Discrição. Seja uma mulher discreta. Não queira tomar conta do negócio, não queira dominar a conversa, não queira... Venha com discrição na hora certa. Falar, se for para falar da forma correta,
ou se calar, se for para se calar, como assim Abigail fez com seu marido, naquele momento. Porque depois ela pôde, com certeza, falar para ele na hora correta, né? Mas naquele exato momento ela não conseguiu. Porque não é que ela não tenha conseguido, é que ali não era a hora certa para ela de fato falar. Você entendeu direitinho? Entendeu o assunto? Essa então é a nossa primeira lição. Segunda lição agora, queria compartilhar com você que Abigail deixa para nós, baseado nesse relato que nós estamos vendo hoje, confiança. Mas confiança em quem? Confiança em Deus. Observe. Por alguns instantes para refletir sobre a vida, ou talvez a majestade de Deus, a soberania de Deus, a magnificência do Senhor. Tem um cântico que diz, tu és soberano, né? Você conhece talvez. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. O nosso Deus é soberano, controla todas as coisas, tudo que existe, tudo que acontece, ele sabe muito bem e apesar de tudo isso, ele se importa com gente pequena como eu e você também. Não é assim que a gente canta? A gente canta esse corinho, mas muitas vezes a gente não vivencia ele. Quando a gente se depara no nosso dia a dia com situações que deixam o nosso coração pequenininho, que foge muitas vezes do controle, ou pelo menos do nosso, a gente esquece que não fugiu do controle do nosso Deus. O interessante, para você não esquecer, é que o nosso Deus, né, por ser onisciente, ou seja, saber, conhecer todas as coisas, ele é onisciente, onipotente, onipresente, ou seja, atributos de Deus que a gente nunca deve esquecer. Quando as situações chegam na nossa vida que a gente diz assim, o que é que eu vou fazer? Como essa aqui, por exemplo, de Abigail. Ele sabe por que acontece aquilo na nossa vida e ele usará, inclusive, para realizar a obra dele na nossa vida, uma intervenção que só ele é capaz de fazer. Portanto, faça uma pausa agora. Pensa aí um pouquinho sobre o fato de que Deus cuida de você. Deus ouve, Deus sabe, Deus vê todas as coisas que acontecem na sua vida. Você já parou para pensar nisso? Está vendo esse problema gigante aí que você está vivenciando? Deus ouve as suas orações, Deus sabe e Deus vê. Deus sabe como anda o seu coraçãozinho. Deus sabe como muitas vezes as lágrimas descem no seu rosto. Deus sabe os desejos mais profundos do seu coração. E Deus sabe as situações gigantes que muitas vezes você enfrenta. E eu queria ilustrar isso com esse relato aqui de Abigail. Analise. Analise como Deus de fato agiu nessa situação de Abigail. E aprenda a aplicar a confiança, que é a segunda e última lição que nós queremos deixar aqui sobre esse relato de Abigail. Já falamos aqui sobre a descrição e agora nós queremos tratar sobre a confiança. E eu quero ilustrar, fazendo você analisar como foi que Deus agiu na vida de Abigail. Observe. Primeiro, Deus colocou um fim naquela situação dela com Nabal. O marido da meiga Abigail era um homem vulgar, era um homem extravagante, era um homem louco. Observe, era um homem que não era cristão. Você que é casada com um homem que não é cristão, a Bíblia diz que sem palavra alguma você poderá ganhar o seu marido para Cristo. Como, Cíntia? Pelo honesto proceder. Olha como Abigail procedeu. Olha como Abigail tinha todos os pré-requisitos para explodir, estourar, falar o que quisesse, mas ela foi discreta. O comportamento de uma mulher cristã é totalmente diferente de uma mulher que não é cristã. Mesmo quando ela ainda convive com pessoas na sua casa que não conhecem o verdadeiro Deus. O marido de Abigail era um tolo, era um irreverente, que pôs em risco inclusive aqueles que estavam sob seus cuidados ao ofender o poderoso Davi. Ele não simplesmente negou, ele ofendeu o próprio rei, porque ele não media as consequências. Era um homem totalmente inconsequente.
Mas a graça de Deus o assistia através da vida de Abigail, que era uma mulher cristã. Isso você não deve esquecer, né? No entanto, o rápido raciocínio, a ação pronta, as palavras sábias, a discrição da nossa meiga Abigail salvou a vida de todos, inclusive a de Davi. Porque no final ninguém precisou fazer o que eles estavam prontos para fazer. Afinal de contas, a discrição de Abigail fez com que o próprio furioso Davi se aquietasse e não matasse a Nabal, o tolo Nabal, não é isso? Então eu quero que você tenha plena convicção, aprenda a confiar em Deus, a descansar nele, porque Ele tem o poder e Ele pode fazer aquilo que para você é impossível. Aquilo que para você é improvável, Ele pode operar coisas muito maiores do que aquilo que você está pensando. A Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. A Bíblia menciona simplesmente, eu quero trazer aqui para você o versículo que fala como foi que Deus colocou o fim naquele sofrimento de Abigail. Quer ver? Aqui, capítulo que nós lemos, tá? 25, versículo 38. Passados uns 10 dias, depois daquele relato todo que você já sabe, feriu o Senhor a Nabal e este morreu. Deus simplesmente feriu a Nabal e este morreu. Deus foi o socorro de Abigail. E no caso dela, o Senhor agiu criteriosamente e pôs fim naquela situação extremamente problemática. Minha querida e amada mulher que me ouve nessa hora, o nosso Deus é onisciente, Ele está vendo tudo o que está acontecendo na sua vida. Deus pode pôr um fim nessa situação que tem trazido tristeza para o seu coração. Você que é uma mulher cristã, você que tem lutado por santificação, por algo que é lícito, por aquilo que você já perdeu o controle. Deus não perdeu o controle. Deus ouve, Deus sabe, Deus vê. Foi o Senhor quem pôs fim, quem matou literalmente a Nabal. Eu não estou querendo que Deus mate ninguém aí na sua família. Eu estou apenas compartilhando o texto bíblico. O que eu quero compartilhar com você, trazer ao seu coração nessa hora, é uma palavra de esperança. Deus é aquele que tudo pode e que pode dar fim a essa situação da forma como Ele quiser, talvez não matando, mas transformando, né? Deus pode dar vida a situações mortas. No caso aqui do relato de Abigail, ele simplesmente pôs um fim. Foi ele quem feriu a Nabal, foi ele quem matou a Nabal. Nabal era um peso na vida de Abigail. E Deus simplesmente extirpou aquela situação, anulou aquela situação. E aí ele pôs um fim, no caso de Nabal, e um começo. Com o fim da vida de Nabal, o que é que veio, que o texto diz? Um novo começo. Veio o casamento de Abigail com Davi. E um começo promissor, diga-se de passagem, né? Ela seguiu o mensageiro de Davi, que a recebeu por mulher. No plano de Deus, no tempo certo, Abigail deixou de ser mulher de um homem ímpio para casar-se com um homem de Deus. Para casar-se com um homem nada mais, nada menos do que um homem segundo o coração de Deus, conforme nos diz Atos, capítulo 13, versículo 22. Cuidou de Abigail pelo restante de sua vida. Foi assim que Davi viveu. Abigail teve um novo ciclo de vida, uma nova situação diária. Os seus dias com certeza não eram mais turbulentos, casada com aquele homem louco que transtornava a sua vida, mas que ela permanecia fiel ao Senhor. Que confiança! Que confiança! Abigail certamente tinha no Senhor. Você é uma mulher que sabe confiar em Deus? Quem confia, descansa.
Agrada-te do Senhor e Ele fará os desejos do teu coração, Ele satisfará os desejos do teu coração. Aprenda a confiar no Senhor. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Sejam contentes com o que vocês têm. Deus não apenas colocou um fim em relação a Nabal. Deus não apenas colocou um começo em relação a Davi. Estão ouvindo o canto dos pássaros? Deus também abençoou a vida de Abigail. Aparentemente, Abigail e Nabal, pelo menos o que o texto bíblico nos traz, ou pelo menos não relata, parece-me que eles não tiveram filhos, né? Porém, Deus abençoou o casamento com Davi e Abigail, concedendo-lhe um belo filho. Como era o nome? Quileabe. Olha aqui, que quer dizer Deus é meu juiz. Segundo livro de Samuel, você pode ver, né? Capítulo 3, versículo 3, quando fala que Abigail foi mãe. Abigail conhecia muito bem o Deus quem servia. Abigail descansava, Abigail confiava nesse Deus maravilhoso. Confiança é a segunda lição que Abigail deixa para mim e para você nessa hora. O que é que tem te deixado inquieta? O que é que tem te deixado agitada, agoniada? Você já acorda agoniada, às vezes você não está nem com problema. Olha a situação de Abigail. Abigail confiou no Senhor. O nosso Deus é soberano, o nosso Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Ele ouve, Ele vê, Ele sabe o que você passa e Ele pode te socorrer. O Senhor é quem nos socorre. Ai de mim, de você, se não fosse o Senhor nosso Deus. Nós lemos todos os relatos bíblicos e vemos a boa, poderosa mão de Deus cuidando do seu povo na hora certa, no tempo certo. Você é uma mulher que já aprendeu a confiar em Deus? Não estou perguntando se você crê em Deus. Muitas mulheres creem em Deus, mas ainda não aprenderam a confiar em Deus. Confie a sua vida, a sua família, os seus problemas nas mãos daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Deus modelou cuidadosamente os detalhes da vida de Abigail e isso é a coisa mais linda que eu acho. Por mais que Nabal, que era aquele que era para proteger, para cuidar, esse é o papel masculino, o papel do marido, amar a esposa como Cristo amou a igreja. Mas Nabal não era um homem assim. Nabal era tido como louco. Mas Deus, Nabal não cuidou de Abigail, mas Deus em todo o tempo cuidava de Abigail. Ele estava modelando, ele estava como um grande tapeceiro, dando as linhas, né? Para formar o desenho da vida de Abigail. Nem sempre as nossas linhas desse grande tapeceiro são coloridas, são alegres. Às vezes essas linhas são mais cinzentas, são mais escuras, são mais entristecidas, não é? Você não sabe do que eu estou falando? Claro que é. A minha vida, a sua vida é assim. Mas você pode ter certeza de que o nosso Deus maravilhoso, nosso Deus soberano, modela a nossa vida, cuida de cada detalhe da nossa vida, como cuidou da vida de Abigail, também vai cuidar da sua vida. Confie nele, coloque os seus cuidados nas mãos do Senhor, confie, descanse nele, aquiete-se. Saiba quem é esse Deus maravilhoso. Aquietai, você saber que eu sou Deus, eu sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Ele tem o domínio de todas as coisas. Se ele tem o domínio de todas as coisas, ele não vai ter da sua vida? Agora, você não pode ser você mesma dominando a sua vida. Você não pode ser como que aqui determina todas as coisas. Você precisa humildemente se colocar, se prostrar diante do Senhor, observar quais são os ditames da palavra de Deus que estão faltando na sua vida, arrepender-se dos seus maus caminhos, confessar os seus pecados, ter uma nova vida, ter esse Deus maravilhoso como seu único Deus. Não existe mais de um Deus, só existe um Deus único, vivo e verdadeiro. Há um tempo de agir, mas também há um tempo de confiar, aquietar-se, e saber que Deus, a seu tempo e a sua maneira, vai fazer todas as coisas conforme a vontade dEle, conforme aquilo que vai glorificar o nome dEle. Aquiete-se enquanto aguarda para ver a mão do Senhor trabalhando na sua vida. Podemos aprender hoje sobre essas duas maravilhosas lições
que tanto nos faltam na vida das mulheres: discrição e confiança. Não confie em você mesmo, não confie na sua própria inteligência. A confiança que nós estamos falando é confiança no Senhor. Discrição e confiança no Senhor. São as duas lições que Abigail nos traz diante desse triste relato, que depois se torna um belo relato, porque a vida de Abigail mudou completamente a situação. E o que você percebe é que Abigail, independente das situações, ela glorificava a Deus e ela tinha ações de uma mulher que verdadeiramente era vivificada pela palavra de Deus. Uma mulher que tem Deus é uma mulher que sabe agir em toda e qualquer situação. Ah, querida mulher da tarde das mulheres, aprenda a ser uma mulher discreta. Aprenda a ser uma mulher que confia no Senhor e a sua vida certamente será outra. Que Deus em Cristo te abençoe, que Ele seja engrandecido através de cada ato da nossa vida para a glória do nome do nosso próprio Deus. Eu gostaria de, antes de encerrar, deixar alguns